Muito bem. Eu acho que, de todos os assuntos que nós discutimos até hoje no pós, talvez o que tem a maior aplicação médica no seu consultório seja o que nós vamos discutir hoje. É um assunto extremamente complexo, extremamente difícil de sintetizar. Eu gastei mais trabalho sintetizando do que estudando. E eu acho que é um marco que vai mudar a sua atitude no consultório no momento que você entende todo o sistema imune. Porque tudo depende do sistema imune. Tudo depende do sistema imune. Então, você incorporar isso na sua medicina faz uma diferença enorme. Eu sei que na faculdade de medicina você não teve essa matéria, que é uma matéria muito obscura, vocês vão entender por quê. Mais ou menos eu me lembro como se fosse uma neuroanatomia, neurofisiologia, que é provavelmente a coisa mais difícil que tem no curso médico, é neuroanatomia e neurofisiologia, que eu fui professor durante 5 anos. Então, o sistema imune, quando eu estava preparando essa aula para vocês, a sensação que eu tinha era que eu estava estudando neuroanatomia, neurofisiologia. Eu fiz de uma forma extremamente didática, nós vamos gastar aproximadamente 4 a 5 blocos para passar esse conhecimento. Você tem que estar dentro da sala, você não pode perder, porque isso aqui é uma corrente. Se você perder desses elos da corrente, você não consegue entender o processo. E em todas as doenças autoimunes, todos os cânceres, em todas as doenças degenerativas, o sistema imune está lá. E um jeito de você abordar todas as doenças é através das doenças infecciosas. Tudo depende do sistema imune. É a sua identidade fisiológica. Te perguntar assim, qual é a sua identidade fisiológica? Como é que eu sei que se você está realmente saudável? No frigir dos ovos é a resiliência do seu sistema imune. Quanto mais resiliente, mais resistente ao estresse estiver o seu sistema imune, mais saudável você é. Todo mundo ao seu redor vai pegar doenças e você vai continuar caminhando com saúde. Tá bom? Feito essa introdução, então está aqui. Nós chamamos isso de imunologia básica. Imunologia para não imunologistas, que é o mínimo que todo médico devia te conhecer no consultório, sobre o sistema imune. Então, nós vamos começar o processo. O sistema imune é a coluna vertebral da nossa identidade fisiológica. Tudo depende dele. Ele tem 2 partes importantes. Uma parte chamada inata, que está pronta para ser servida na hora, e uma parte on demand, que é a chamada adquirida, que não ocorre de imediato. Quando você entra em contato com um patógeno, você tem a sua imunologia inata, que vai combater aquele patógeno. Se ela não der conta, ela vai apelar para a adquirida, que pode levar até 10 dias para se manifestar, a parte adquirida. Então, você tanto tem que ter uma inata forte, quanto uma adquirida forte. Mas tudo começa pela imunologia inato, o sistema imune inato, tá? Que é o que está pronto. Chegou, está aí. Não interessa o patógeno que você entrar em contato. Tá? A severidade de uma doença, seja ela qual for, microbiana ou não, ela depende da resistência do hospedeiro. Depende do sistema imune, antigamente chamado de sistema imunológico. Tudo aquilo que você aprendeu como imunológico, a nomenclatura mudou. Nós vamos chamar de imune, é a mesma coisa. Aliás, a maioria continua chamando de imunológico. De vez em quando, talvez escape, eu vou falar imunológico. Mas, na realidade, a nomenclatura certa hoje é sistema imune. Tá? Então, uma das coisas que o sistema imune depende, fundamental, é da sua alimentação. Se você é uma pessoa que tem um estilo de vida de uma alimentação saudável, eu pus até de referência aqui o mirtilo, porque de todos os alimentos que você pode colocar na sua boca, talvez o mais rico de todos seja o blueberry, seja o mirtilo, só que o mirtilo não é muito divulgado no Brasil.
Você, para adquirir mirtilo no Brasil, você tem que ir numa loja praticamente que faz importação, que é muito pouco a produção de mirtilo no Brasil, mas se você fosse escolher um que estimulasse melhor o sistema imune, de todos que tem aí, que é extremamente rico em polifenóis, seria o mirtilo em primeiro lugar. Tanto é que pacientes com câncer, se recomenda que eles façam uso no café da manhã de uma certa quantidade de mirtilo diariamente, porque vai estimular o sistema imunológico, e vocês vão ver aqui como que isso acontece. Então, é baseado, basicamente, na alimentação. Se você tem uma alimentação, por exemplo, muito rica em carboidrato, você tem um sistema imune fraco, porque o açúcar, o carboidrato, ele enfraquece o sistema imune. Então, quanto menos carboidrato você ingerir no seu dia a dia, mais forte é o seu sistema imune. Tá? Então, qual é a essência da imunologia? Se eu quero aprender algo que possa ser ensinado para mim enquanto eu estou de pé numa perna só. Bom, para você aprender uma coisa de pé numa perna só, tem que ser uma coisa muito rápida. E é esse o conceito que eu vou dar para você primeiro. O conceito é o seguinte: qual é a essência da imunologia? Consiste em matar o patógeno ou neutralizar a toxina sem lesar o hospedeiro. Matar o patógeno ou neutralizar a toxina, porque vocês já viram que o sistema imune ele cuida de duas coisas. Ele cuida do aspecto do patógeno, seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, você vai ver como é que isso acontece, ou ele cuida de neutralizar toxinas. De saída, eu vou dizer para você, o nosso sistema inato, esse que está aí pronto, ele só cuida de micro-organismos. Ele não cuida de toxinas. Para cuidar de toxinas, eu preciso da segunda parte do sistema imune, que é o sistema imune adquirido. Então, o ser humano foi feito muito mais para defender contra micro-organismos do que contra a poluição. Põe isso na cabeça. Nós estamos muito mais preparados para enfrentar micro-organismos do que nós estamos preparados para enfrentar a poluição. E como a poluição vem aumentando no mundo, e o nosso sistema imune não foi criado especificamente para combater poluição, as doenças vão aumentando, porque o sistema imune não dá conta mais de como proceder com isso. Tá? Então vamos em frente. Eu vou gastar um tempo nesse slide, porque esse slide mostra para você desde 1 nanômetro, que é 1 metro dividido em 1 bilhão de vezes, até 100 micrômetros. Tá? Então, eu tenho aqui toxinas. Pequenas toxinas, elas têm em torno de 1, 2, 3 nanômetros. Mas deixa eu mostrar para você aqui a primeira coisa que interessa realmente, que é um vírus. Um vírus tem em torno de 100 nanômetros, que é mais ou menos 100 a 50 a 100 vezes um anticorpo. Aqui está um anticorpo. Vocês vão entender que é parte fundamental do sistema imune, a formação de anticorpos. São moléculas, são proteínas, são globulinas, são imunoglobulinas. Aqui está um vírus. O vírus só é patogênico se ele estiver dentro da célula. Ele é um patógeno intracelular. Se ele estiver fora da célula, ele está na forma chamada capsídeo. A forma capsídeo não é patogênica. Ele precisa entrar na célula, ele vai usar o DNA nosso para produzir mais vírus. Obrigado. Então, o capsídeo é o vírus que está fora da célula, que está no intestino e que não tem capacidade patogênica ainda. Porque ele só vai ter capacidade patogênica se ele entrar na célula, usar o ribossoma da célula para produzir mais vírus. Até matar aquela célula agora arrebenta, ele vai no meio celular intersticial e começa a atacar outras células. Tá bom? Bom, então o vírus tem em torno de 100 nanômetros. Então você vai ter aqui a bactéria. Uma bactéria é em torno de 10 vezes maior que um vírus. Porque enquanto um vírus é 100 nanômetros, uma bactéria é 1 micrômetro.
ela é 10 vezes maior do que um vírus. Tá? E eu tenho aqui, ela é 10 vezes maior do que o vírus. E eu tenho aqui um protozoário, ali tem um fungo, ó, que eu vou voltar nele daqui a pouco, porque os vírus, as bactérias e os fungos constituem infecções. A partir daí é infestação. Qual a diferença entre infecção e infestação? Infecção é quando o patógeno é menor que a célula. Então, se eu tenho aqui uma célula, está vendo aqui uma célula? Isso é uma célula, isso aqui é um neutrófilo. Eu tenho aqui uma célula e o fungo é menor que ele. Então, o fungo, se te atacar, é uma infecção. A bactéria é menor que a célula, então é infecção. O vírus é menor do que isso, então é infecção. A partir de agora, chama infestação. Um protozoário, uma ameba, por exemplo, você vai estar infestado com ela. Você tem um verme, um minto, você vai estar infestado com verme. Então, a distinção entre infecção e infestação depende do diâmetro. Se for menor que o diâmetro da célula, você tem uma infecção. Se for maior que o diâmetro da célula, você tem infestação. Então, por exemplo, um protozoário é 100 vezes maior que uma bactéria e um protozoário é em torno de 1000 vezes maior do que um vírus. Tá? Eu tenho aqui os anticorpos, que são 10 vezes menor do que o vírus. Olha lá, o anticorpo está ali, o vírus está aqui. Ó. O anticorpo, pelo menos 10 vezes. E você tem a célula, que é 10 vezes maior que uma bactéria e 100 vezes maior que um vírus. Você vê a quantidade de vírus que pode estar dentro de uma célula. Uma célula do sistema imune é 10 vezes de uma bactéria e 100 vezes a de um vírus. Tudo menor que 500 nanômetros só pode ser visualizado através da microscopia eletrônica. Então, aqui vem o termo que interessa para nós. Até aqui é infecção, a partir daqui é infestação. Então, o sistema imune foi criado para combater isso aí. Foi para combater vírus, combater bactéria, combater fungo, combater protozoário, combater vermes, ou mintos. A princípio, esse é o sistema inato que você tem aí pronto. Você entrar em contato com o vírus, com a bactéria, com o fungo, imediatamente ele reage inespecificamente. Vocês vão entender o que quer dizer isso. Tá bom? Bom, deixa eu dar um exemplo aqui de alguém sem sistema imune. Isso aqui foi uma história muito interessante, isso aconteceu, esse menino viveu 12 anos dentro de uma bolha, você imagina o que é viver 12 anos dentro de uma bolha, o sobrenome dele só foi revelado depois que ele morreu, ele estava no Texas Institute, em Houston, ele foi conhecido como o menino da bolha, ele tinha uma doença muito rara, raríssima, o irmão dele já tinha morrido com 7 meses, ele era o segundo filho, chamada imunodeficiência grave combinada, que em inglês chama SCID, que é Severe Combined Immunodeficiency, onde ele não tem nem linfócitos T, nem linfócitos B. Você imagina um menino vivendo 12 anos, ele não chegou a fazer 13 anos, 12 anos dentro de uma bolha. Tá? Aqui você vê, ele está a bolha aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui está a mãe dele, ó, aqui está ele dentro da bolha. E aos 12 anos de idade, ele foi receber um transplante medular da irmã e morreu. Em consequência do transplante, complicou e ele morreu. Mas ele viveu 12 anos dentro de uma bolha. Tá? E o John Travolta, só um detalhezinho para vocês, ele ficou famoso, ele foi lançado no cinema no filme O Menino da Bolha de Plástico. Foi que lançou o filme que lançou o John Travolta. Ele fez o papel desse menino, esse David Vetter, que viveu 12 anos dentro de uma bolha porque não tinha sistema imune. Então, se você não tem sistema imune, você não consegue sobreviver. Então, eu não preciso enfatizar para você a importância do sistema imune. Você acabou de ver aqui a importância disso. Tá? Então, qual o modelo do sistema imune? Que primeiro nós temos que ter um mapa. Você, para explorar o Brasil, você tem que ter um mapa do Brasil na cabeça. Se eu perguntar para você se quem mora em Porto Alegre é vizinho de quem mora em Fortaleza, você vai dizer, claro que não. Porque você tem um mapa onde está Fortaleza, você tem um mapa onde está Porto Alegre. Então, você tem que ter um mapa para explorar o território. Então, nós vamos ter que ter esse mapa. Então, o mapa mais simples que eu pude colocar para você está aqui. Eu tenho aqui em verde a imunologia inata, o sistema imune inato,
E eu tenho aqui em amarelo o sistema imune adquirido. E eu tenho uma conexão, que eu vou mostrar aqui, que faz a ponte entre a imunologia inata e a imunologia adquirida. Então, por exemplo, os macrófagos e os neutrófilos são células chamadas fagócitos. Elas fagocitam. O neutrófilo na forma de kamikaze, ele morre no processo de fazer isso, mas ele vai e briga. Ele representaria a infantaria do exército, ele vai brigar. E o macrófago, que é uma célula muito interessante, porque vocês vão ver no decorrer da aula, o macrófago, que quando jovem era um monócito, o monócito que sai da corrente sanguínea, ele imediatamente é promovido a macrófago, e o macrófago é uma célula extremamente versátil. Ele pode trabalhar de gari, ele coleta o lixo, ele pode trabalhar de apresentador de televisão, ele faz apresentação de antígenos, e ele pode ser guerreiro. Então, olha a versatilidade dessa célula. Ela pode trabalhar como gari, ela pode trabalhar como apresentador de televisão, vocês vão ver como funciona, e ela pode trabalhar como guerreiro. Tudo vai depender das citocinas, que tem mais de 150 descobertas hoje, que estão no Méliès, que estão aí no extracelular. Vocês vão ver como é que funciona. Então, essa é isso. E tem um neutrófilo, que é um granulócito. O neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, todos três são granulócitos. O neutrófilo, por ter o seu núcleo segmentado, ele é também chamado de uma célula polimorfonuclear. Tá? Você tem as células dendríticas. As células dendríticas, ela é cheia de pseudópodes. Ela é cheia de prolongamentos. A célula dendrítica, ela é um fagócito, ela fagocita o micróbio, ela fagocita o que nós vamos chamar depois de antígeno, ela digere isso e ela apresenta isso para o sistema imune. Então, a célula dendrítica é a que tira a virgindade dos linfócitos. Então, o linfócito vai se perder na vida com a célula dendrítica. Isso vai acontecer no linfonodo, no gânglio linfático, que é como se fosse um bar onde eles se encontram. Onde que o linfócito se encontra com a célula dendrítica para perder a virgindade? No bar chamado gânglio linfático, chamado linfonodo. Tem mais ou menos 600 bares desse tipo no corpo humano. Em torno de 500 a 600, dependendo da pessoa. Tudo acontece nesse linfonodo. Então, escuta com carinho. Quando você extrai uma cadeia de linfonodos de uma pessoa, você está diminuindo a resistência imune dessa pessoa. Então, nós temos que tirar todos os gânglios. Eu quero que você saiba que cada vez que você está retirando os gânglios numa situação de câncer, você também está diminuindo a resistência imune dessa célula cancerosa se espalhar. E, na realidade, você está prevenindo metástase, e, na realidade, você pode estar predispondo a metástase. Qualquer órgão que você tirar do seu corpo vai pagar um preço. E, às vezes, o preço é muito caro. Então, não é simplesmente tirar. Então, você já começa a pensar de uma forma diferente. Nunca pensei nisso. O valor do gânglio linfático, que está ali segurando a barra. Está segurando para o câncer não ir embora. Ele está ali segurando. Aí vai lá e distrai ele. Bom, então tem os mastócitos, que são células residentes, que também chamada de labrócito, que tem ativado pela IgE, vocês vão ver depois, e eles liberam estaminas. O choque anafilático, muitas pessoas morrem por uma picada de abelha, por exemplo, são feitos via mastócito. Então, o mastócito é uma célula que mata muita gente, porque libera histamina e heparina, faz edema de glote, e a pessoa não tem jeito de respirar e acaba morrendo com choque anafilático. Então, que a célula responsável pelo choque anafilático é o mastócito, que nós vamos estudar também detalhes. Eu tenho a ativação do complemento, chamado sistema complemento ou sistema do complemento, os dois termos estão certos. O sistema do complemento são mais ou menos 20 proteínas que estão no plasma, que uma vez ativadas, desencadeiam processos inflamatórios, vocês vão ver como, e são opsoninas.
tanto os anticorpos quanto o sistema do complemento são opsoninas. Opsoninas são proteínas marcadoras, que marcam quem vai morrer. Você lembra que Judas foi lá e beijou. Quem é Jesus Cristo? Eu vou dar um beijo nele, vocês vão saber quem ele é. É o chamado beijo de Judas. Foi lá e beijou para mostrar que era ele. Na máfia também, vocês vão ver lá, tem o beijo da morte. O cara vai lá, beija o outro, para dizer, ó, é ele que tem que morrer. Copiando a Bíblia, copiando o beijo de Judas. Tá? Então, a opsonina é toda substância, toda proteína que facilita a fagocitose. Se eu quero destruir uma estrutura, eu envio uma opsonina. Várias proteínas do complemento são opsoninas. Vamos estudar isso em profundidade, vocês não vão ter nenhum problema, nós estamos só começando o mapa. E as citocinas inflamatórias, uma delas, um grupo delas, chama quimiocinas, pela quimiotaxia. Quimiotaxia significa ou aproximar ou evitar. Tem a quimiotaxia positiva, eu libero uma substância aqui, e essa célula aqui tem um receptor, e ela é atraída para essa área, isso chama quimiotaxia positiva, ou eu posso liberar uma substância aqui, que essa célula não gosta, e ela foge dessa área, chama quimiotaxia negativa. Então nós vamos ver aqui as citocinas e as quimiocinas vão permitir, depois que o linfócito perdeu a sua virgindade no linfonodo, ele deixou de ser naive, ele deixou de ser ingênuo, ele deixou de ser virgem, ele sofreu uma ativação, ele agora muda os seus receptores celulares e ele agora responde a quimiocinas de lugar a áreas lesadas. Vamos supor que eu tenho uma lesão na ponta do nariz e o meu linfócito foi ativado no linfonodo e de repente agora ele tem receptor, porque na ponta do nariz onde está uma infecção, está liberando quimiocinas que vão atrair aquele linfócito para subir e ir lá atacar o patógeno. Tá? Tudo isso aí nós vamos ver. E a natural killer, que é a chamada exterminador natural, que é uma célula muito importante no câncer, porque essa célula, ela mata células cancerosas. Você tem milhares de células cancerosas todos os dias no seu corpo. Milhares. Alguns calculam que você chega a ter 10 mil por dia. Mas por que você não desenvolve câncer? Porque essas aqui, ó, não deixam. Os natural killers, que é um tipo de linfócito especial, que não tem os mesmos receptores dos linfócitos T e B, é uma classe à parte, ela vai lá e com perfurinas e granzimas, que vocês vão ver, ela vai lá e destrói a célula cancerígena. Então, ela também destrói células que estão infectadas com vírus. Eu disse para você que o vírus que está fora da célula, ele está na forma capsídeo, ele não é patogênico. No momento que ele entra na célula, começa a usar o sistema da célula para produzir mais vírus, utilizando os ribossomas celulares, ele agora tem um patógeno que está atuando. A natural killer tem um sensor, vocês vão entender como que é, que detecta que uma célula está infectada. E ela vai lá e destrói a célula por apoptose. Tem dois tipos de morte celular que nós vamos estudar aqui. Uma delas chama apoptose, a outra chama necrose. Tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sistema imune, 95% do tempo, ele trabalha com apoptose, porque ele não quer causar muitos danos. Você já viu um prédio sofrer uma implosão? Um prédio, você gasta 8 anos para construir um prédio, você gasta 8 segundos para implodi-lo. Ele faz e cai tudo junto. Isso é uma implosão. Se eu explodir o prédio, Deus me livre, vai pedaço de prédio por quilômetros de distância, mata a gente. Eu não posso destruir um prédio por explosão. Eu tenho que destruir o prédio por implosão. O sistema imune usa o mesmo jeito, a mesma abordagem. Ele tenta matar a célula por implosão, porque ela morre murchando e não explodindo. Porque se ela explode, ela espalha patógeno para tudo quanto é lado. Mas existem certas situações onde especificamente o sistema complemento, casos mais graves, ele tem que matar por explosão. Então vai existir situação que eu vou lhe mostrar,
que a célula vai morrer por necrose e não por apoptose. Muito bem. Aí, bom, esse é o sistema inato. Nós vamos estudar isso em detalhes. Do outro lado, uma coisa mais sofisticada, mais individualizada, mais específica, que tem memória, esse sistema aqui não tem memória. Se você é infectado de novo, a reação é a mesma. Ele não guarda memória. Aquele lá, não. Aquele lá, se você pegou varíola, sofreu varíola, você nunca mais vai ter varíola na sua vida, porque vai ter que uma memória para varíola. E aí, quando você entrar em contato com o vírus da varíola, já está lá imediatamente a defesa pronta. E vai ficar pronta para o resto da vida. Pode passar 20, 30 anos, está lá pronta. A memória ficou lá. É muito interessante esse processo. É muito inteligente esse sistema. Super inteligente. Aí eu tenho os linfócitos B. Eles são B porque ele é formado e maturado no bone marrow, na medula óssea. E eu tenho os linfócitos T, que é chamado T por causa de timo. Eles são criados na medula óssea, mas eles são maturados e testados por um controle de qualidade no timo. A maioria morre no timo, porque não passa na prova. Porque o timo vai testar esse linfócito. Se ele não vai atacar uma célula própria e se ele vai atacar uma célula não própria. Ele tem que passar pelos dois testes. Primeiro, ele vai ter que mostrar que ele não vai poder atirar em amigos, senão ele vai matar os amigos. Ele tem que provar que ele não atira em amigo, senão a doença é autoimune. E depois ele vai pegar a outra parte, que é a parte não própria, para ver se ele realmente tem condições de lutar contra um patógeno que está ali perturbando. Tá? Bom, deixa eu falar mais. Os linfócitos T, eles se dividem em duas grandes categorias. São chamados T-helpers, que são os T auxiliares, que vão auxiliar no processo, quando o patógeno é extracelular, principalmente, e quando o patógeno está dentro da célula, aí você tem o chamado, as células T citotóxicas, que é chamado também de CD8 positivo, vocês vão entender isso. Enquanto que as células auxiliares são CD4 positivo, as células citotóxicas são CD8 positivo. Quando você tem um paciente com AIDS, uma das coisas que você está preocupado é fazer a relação CD4-CD8. A relação CD4-CD8 numa pessoa normal é 2:1. Você tem que ter 2 vezes mais CD4, que é o T-helpers, tá? E o T-helper é CD4. TC é CD8, guarda isso. As células auxiliares são CD4 e as células citotóxicas são CD8. Numa pessoa saudável, a relação CD4-CD8 é 2:1. Você tem que ter 2 vezes mais células T-helpers do que células citotóxicas. Quando você adquire o vírus da HIV, o vírus da HIV, ele tem uma especificidade para matar CD4. Então, essa relação 2:1 começa a cair. Quando você começa a tratar um paciente com AIDS, e você quer saber se ele está melhorando, você vê essa relação CD4-CD8 começou a subir. Mas nós vamos chegar lá em detalhes, tá? Estou só a visão panorâmica do processo. Vamos continuar nessa visão panorâmica do processo. As células dendríticas, que existem inúmeros tipos, pelo menos 5 tipos diferentes, nós vamos estudar, elas ajudam a fazer a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. O processo inflamatório per se, que nós vamos estudar profundamente, também faz uma ponte entre a inata e a adquirida. E as natural killers, o trabalho delas é mais na inata, mas elas chegam a contribuir parcialmente para estudos mais recentes, mostram que elas também participam da imunologia adquirida. Então, rapidamente, só para você ter uma ideia, eu posso resumir para você isso aqui. Ó. Isso aqui é o que nós vamos aprender. Isso aqui vai levar mais ou menos umas 6 horas trabalhando nisso, para a gente entender profundamente.
Para ficar mais fácil ainda, eu vou dizer para você que a imunidade inata, a barreira é a pele. A pele, para quem não sabe, tem 2 metros quadrados de superfície, mais ou menos. A mucosa tem 400 metros quadrados de superfície. A mucosa é 200 vezes maior que a pele. Tá? Se você somar a mucosa do trato gastrointestinal com a mucosa respiratória, com a mucosa geniturinária, você forma em torno de 400 metros quadrados de superfície. Mais de 2 vezes o tamanho de uma quadra de tênis. Você tem de mucosa mais de 2 vezes a área de 2 quadras de tênis. Uma quadra de tênis profissional tem em torno de 195 metros quadrados. 400 metros quadrados de mucosa. Ou seja, mais que a área de 2 quadras de tênis. Então, é muito importante isso. Então, a adquirida, ela vai trabalhar muito nas mucosas. Existem 5 imunoglobulinas. Uma delas se chama IgA, que vem na forma de mérica, vocês vão entender depois por quê. As mucosas produzem IgA. Você pode começar a ter IgA demais, porque você está sendo submetido a patógenos, e elas também podem entrar em exaustão. Você começa a ter IgA de menos. Quando você mede lá no laboratório Lemos, na saliva que te dá IgA, se a IgA está baixa, significa que a sua resiliência de mucosa está baixa. É perigoso você pegar uma infecção. A inata trabalha com complementos, enquanto que a adquirida trabalha com anticorpos. A inata, as células são os fagócitos, a adquirida, as células são os linfócitos, tanto o T quanto o B. Os mediadores aqui da inata é a interleucina 1, o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6. São as 3 principais, que vão, inclusive, interferir no processo inflamatório. E, na parte adquirida, você vai ver que o trabalho do interferon gama. O interferon também está na inata, o interferon gama também está aqui, mas ele está principalmente na adquirida. A palavra interferon significa que ele interfere. Você vai ver que tem interferon do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Vai ter o alfa, o beta, o gama, o 28, o 29. O interferon, ele interfere, escuta, para você não já guardar, na atividade viral. Quando eu aumento a concentração intracelular de interferon, eu crio uma situação chamada antiviral. O que é um estado antiviral? É quando o meu interferon gama está aumentado nas células, para protegê-las contra uma infecção virótica que está vindo. Quando uma célula é infectada com vírus, ela começa a tocar uma buzina e dizer, ó, vocês que estão por aí em volta, ó, que eu estou sendo atacada, tá? Eu vou produzir interferon gama, talvez eu vá morrer, mas pelo menos eu vou salvar vocês. Eu trabalho em equipe. Então as outras células começam a receber mais interferon, que vai estimular mais interferon, que vai criar um estado chamado antiviral, para não deixar o vírus, aquela virose, propagar para o corpo inteiro. Tá? A imunidade adquirida, ela é específica, então você tem um anticorpo para o vírus da varíola. Ele só serve para o vírus da varíola. Ele vai ficar ali guardado na forma de memória. Você tem centenas de milhares de anticorpos diferentes no seu corpo. Muitos dos anticorpos que você tem no seu corpo, você nunca vai encontrar o patógeno que vai desencadear o processo na sua vida, mas graças aos seus antepassados que encontraram isso lá, foi criado, você tem um banco de memória de anticorpos, a grande maioria você nunca vai usar, mas se precisar, estão ali. Ele tem memória, ele é específico, e ele é o único que combate as toxinas. A imunidade inata não tem capacidade de combater toxinas. A imunidade adquirida é que cuida das toxinas. Então, você levou uma mordida de cobra. A mordida de cobra tem um veneno. Esse veneno tem um receptor para ele no corpo. Esse veneno ataca, encosta nesse receptor e desencadeia o processo
maléfico que ele tem que fazer. Então, quem vai se defender é a imunidade adquirida, que às vezes não dá tempo, porque ela leva tempo, enquanto isso a pessoa morre. Como não dá tempo, porque isso aqui leva dias para evoluir, você vai entrar com soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? Eu pego um veneno de cobra, eu pego um cavalo que pesa 7 vezes mais que eu pego aquela quantidade da mordida de cobra para mim, que para o cavalo ele vai tirar de letra, porque ele é 7 vezes mais pesado. Eu aplico no cavalo aquele veneno de cobra. O cavalo agora desenvolve o anticorpo contra a toxina daquela cobra. Eu agora isolo aquilo e guardo, chama soro antiofídico. Se um paciente foi mordido com aquela cobra, identificou a cobra, eu pego aquele soro e faço. Só que não tem memória. Eu vou curar aquele paciente, ele não vai morrer, mas ele não vai ficar imune à mordida de cobra. Agora, se ele receber mordida de cobra e não morrer, aí ele começa a ficar resistente àquela mordida daquela cobra. Aí ele pode deixar morder de novo. Aí na segunda vez, que chama reação secundária, ele já tira de letra. Então chega uma hora que aquela cobra ele pode deixar morder à vontade. Porque desenvolveu o sistema imune. Eles fazem isso na Índia. Entendeu? Bom, livros. Existem vários livros fascinantes, tá? Um deles que eu recomendo é Como o Sistema Imune Funciona. Lauren, parece mulher, mas é um homem. Son Pairak, ele é da Universidade do Colorado. Ele tem uma edição em papel de 2012 e eu tenho a edição digital, que é a 5ª edição de 2015. Então você pode adquirir isso via Amazon.com. Existe um outro muito interessante de 2013, Imunologia. Existe o melhor deles todos, que eu tenho a edição de 2015, que é a 8ª edição, que é chamado Cellular and Molecular Immunology. É conhecido como o Abbas, que é o Papa da Imunologia. Então, o livro mais usado no mundo é o Abu Abbas, é conhecido como o livro do Abbas. Esse livro do Abbas ele existe em português, infelizmente. Ele existe só de 2008, o que tem aí é a 6ª edição. Se você adquirir ele do Amazon.com, já está na 8ª edição. A diferença é grande entre um e outro, porque o lugar onde mais muda é no sistema imune, porque as descobertas são muito... A velocidade de descoberta é muito grande, então eu diria para você que esse livro já está ultrapassado. Eu não recomendo que você leia ele em português, recomendo que você vá aqui e não adquira ele também não, porque ele é caro. É um livro de 2.000 páginas e já está passado. Então, você tem que, na realidade, procurar um livro digital, 2015, da Célula e Molecular Immunology, do Abbas. Muito bem. Existem cursos de imunologia que você compra também na Amazon.com. É um curso completo, é como se tivesse um professor te ensinando, e você vai aprendendo pouco a pouco, está aí, você vai receber os slides na segunda-feira. Deixa eu apresentar esse indivíduo para vocês. Esse indivíduo, ele se chamava Emil Adolf von Behring. O que ele tem de particular? Ele primeiro foi precursor da imunologia. Segundo, ele foi o primeiro a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina na vida. O Prêmio Nobel começou com ele. Esse cara nasceu na Prússia, era um microbiologista alemão, nasceu na região que, na época que ele nasceu, chamava Prússia, que é parte da Polônia. Ele foi o precursor da imunologia. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, foi o primeiro a ganhar o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel de Medicina começou em 1901, ele foi o primeiro a ganhar o Prêmio Nobel, e ele foi o que desenvolveu o soro contra a difteria. A primeira imunidade, não é a primeira, o Pasteur desenvolveu antes dele, mas a imunidade passiva, que começou com o Pasteur foi quem fez a primeira, com a vacina e o soro antirrábico, porque se tem tanto soro contra a vacina, você vai dizer assim, mas depois que o cachorro já me mordeu, no Brasil hoje não é cachorro mais, no Brasil hoje a principal contaminação de raiva no norte e nordeste é por morcego, é a principal, o vetor é o morcego hoje no Brasil, deixou de ser o cão. E aí você, depois que recebe a mordida, e você pode ser vacinado, você vai dizer assim, mas como é que eu posso ser vacinado
depois que eu já recebi a mordida. Porque o tempo de incubação do vírus da raiva pode chegar a 6 meses. Então, dá tempo de você criar a imunidade da vacina. Então, tem lugar onde eles dão soro, lugar onde eles dão vacina, lugar onde eles dão... e assim vai. Então, são abordagens diferentes. Então, quando você escutar que uma pessoa recebeu a contaminação de um patógeno e recebe uma vacina, é porque esse patógeno que ela recebeu, um vírus, uma bactéria, o que for, ele tem um tempo de incubação muito longo, que permite o sistema adquirido, o sistema imune adquirido, de acordar e gerar os anticorpos necessários. Tá bom? Esse aqui vocês conhecem, é brasileiro, nasceu em Petrópolis. Lá em Petrópolis tem um museu para ele. Ele nasceu em Petrópolis, ele viveu no Brasil até os 15 anos de idade, até 1930, e aí ele foi para a Inglaterra. E ele era um imunologista famoso, que estudava sistema imune em animais. Muito do que nós conhecemos hoje de imunologia, nós devemos ao Dr. Peter Bryan Medawar. Quando ele chegou na Inglaterra, o governo brasileiro escreveu uma carta para ele que ele precisava servir exército. Ou ele voltava para servir exército, ou ele perdia a cidadania brasileira. Adivinha o que ele fez? O cara está em Londres, pô, estudando, ele vai vir servir exército no Brasil? Ele falou, não, então eu não deixo de ser brasileiro, então, só vou ser inglês. Porque ele tinha dupla cidadania. A mãe dele acho que era inglesa. Aí ele deixou de ser brasileiro. Então você pode dizer que tem um brasileiro que nasceu em Petrópolis, tá? E que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1960, que é um dos pais da imunologia. Tá? Um dos pais da imunologia. Então, isso é marcado, então. Então, o sistema imune, por que ele? Porque ele combate infecções, porque ele combate toxinas, porque ele causa apoptose e necrose de células indesejáveis, e porque ele faz os reparos constantemente. Deixa eu introduzir para vocês um termo que para muitos de vocês é novo, porque isso aqui é um conceito novo, relativamente novo. Chama-se autofagia. Autofagia é um sistema onde a célula, ela recicla. Ela pega uma mitocôndria que está velha, ela destrói a mitocôndria, usa a matéria-prima e faz uma nova. Então ela começa a digerir as próprias organelas e faz uma renovação. Se você aplica, por exemplo, um campo eletromagnético pulsátil, uma das ações do campo eletromagnético pulsátil é promover a autofagia. Ele começa a renovar suas células. Então, se você aplica um campo eletromagnético pulsátil todo dia em você começa a fazer uma renovação celular. Você começa a desencadear um processo chamado autofagia. Não é só isso que faz, não. Existem várias coisas. Por exemplo, a atividade física intensa provoca autofagia. O sistema imune é o órgão efetor no processo de autofagia. Então, se eu tiver um sistema imune saudável, eu sou capaz de gerar em mim mesmo um processo autofágico. Então, a autofagia também é feita pelo sistema imune. O sistema imune é mais apto para combater micro-organismos do que toxina. Eu já falei isso para vocês. Por isso que está tendo tanta doença, porque o nosso sistema imune foi preparado para matar bicho, para matar vírus, matar bactéria, matar fungo, e não ficar lidando com poluição de petróleo. Ele não sabe muito bem como lidar com isso. Esse é que é o grande problema, entendeu? Ele não foi feito para isso. E qual é a geografia dele? Onde é que ele está localizado? Onde é que está localizado o sistema imune? O sistema imune está localizado nos sistemas linfóides, chamado órgãos linfóides, primário e secundário. O que é um órgão linfóide primário e o que é um órgão linfóide secundário? O órgão linfóide primário é a medula óssea e o timo. Só esses dois. Medula óssea e timo. Na medula óssea existem as células tronco, pluripotentes, tá? Pluripotentes hematopoéticas, que produzem toda a gama de células do sangue. Produz todos os neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, etc. e tal. E esses, os linfócitos, eles dividem classicamente
T e B. O linfócito T, ele é criado na medula óssea e ele é maturado, ele sofre um processo de maturação e teste, treinamento no timo, por isso que ele chama linfócito T, por causa do timo. E o linfócito B, vem de bone marrow, não vem de baço, não, vem de bone marrow. Ele é criado e treinado e pronto e maturado na medula óssea. Tá? Então, esses são os dois órgãos primários. Quais são os nossos órgãos secundários? Nós temos o baço, que eu já mencionei, tá? Que é importante. Nós temos aproximadamente 600 linfonodos, também chamados de glândulos linfáticos, espalhados pelo corpo. E nós temos o chamado tecido linfóide. O tecido linfóide, por exemplo, o apêndice é tecido linfóide, as amígdalas são tecido linfóide. Mas deixa eu falar o que interessa mais. É o MALT e especificamente o GALT. O que é o MALT? É o tecido linfóide das mucosas. Que mucosas? Digestória, respiratória e geniturinária. 400 metros quadrados. Esse é o MALT. O MALT, a maior parte do MALT é o GALT. Vem de G, gut, vem de intestino, que é a parte do malte que está no trato digestório, que é o malte. E aí você vai ver que, inclusive, tem lá um lugar perto do ilho, chamado placas de Peyer, que faz parte desse tecido linfóide periférico, que nós vamos estudar depois como é que isso acontece. Tá bom? Aqui está a anatomia de um gânglio linfático, nós temos mais ou menos 600 gânglios linfáticos no corpo, e a maturação, o encontro dos linfócitos virgem, que vão perder a sua virgindade. O motel onde isso acontece são os linfonodos. Pra vocês nunca mais esquecerem, tá bom? É no linfonodo que acontece tudo isso. O baço é, entre aspas, o linfonodo do sistema circulatório, porque no baço passa sangue, no linfonodo passa linfa. E eles se encontram aqui na subclávia. O ducto torácico, por exemplo, desemboca na subclávia. Então, o que veio da linfa vai terminar no sangue. O sangue vai até os capilares, cai no interstício, o interstício, o fluido lá é linfa, vai para os linfonodos, volta, cai de novo aqui. Isso chama circulação. Os linfócitos vão ter um processo de recirculação. Tá? De recirculação, que nós vamos entender depois. Quando você olha um linfonodo, presta atenção, eu tenho muito mais linfócito T do que B. Quando eu olho o baço, eu tenho muito mais linfócito B do que T. Então, a predominância de linfócito T ou B varia, dependendo do órgão linfóide que você está falando. Você está falando de um linfonodo ou você está falando de um baço. É diferente. Tá? Vamos estudar a anatomia de um linfonodo, de um gânglio linfático. Ele tem uma córtex e ele tem uma medula. Vocês estão vendo aqui que na córtex dele lá, por exemplo, está chegando uma célula naive. Naive em inglês que significa ingênua, uma virgem. Tá? Está chegando uma célula B virgem. Ela não foi ativada ainda. E ela vai ser ativada, vocês vão entender daqui a pouco, eu já vou mostrar aqui agora. Isso aqui é uma célula dendrítica. A célula dendrítica, você pisou num caco de vidro. Você teve um corte, penetrou uma bactéria. A célula dendrítica daquilo lá digere parte daquela bactéria, traz ela para cá, aqui, ó, põe ela aqui dentro dela, ó, chega aqui com ela, corta um pedacinho e vai apresentar uma parte dessa bactéria, que é o chamado epítopo, você vai entender depois o que é epítopo. Aí a célula B que está aqui, ó, ela é apresentada a essa bactéria, ela é ativada, e aí então ela sai e volta lá para o lugar onde está a bactéria, porque pela quimiotaxia, e ela vai atacar lá. Funciona assim. Há aproximadamente 600 gânglios linfáticos espalhados pelo sistema linfático humano. Então não é uma boa coisa começar a tirar gânglio linfático, tá? Aparentemente parece interessante, mas eu quero que você saiba que cada vez que você começa a tirar, você está enfraquecendo o seu sistema imune. Tá? Ali está a célula B naive, aqui está a célula T naive, tá? Elas duas circulam e recirculam.
Quando elas são naíves, quando elas são virgens, elas não têm permissão de sair do sistema circulatório. Linfa, sangue, linfa, sangue. Elas são proibidas de ir para o tecido. Elas só vão para o tecido no momento que elas perderem a virgindade, no linfonodo. Muito bem. Quando obtemos o sistema imune? Ele nasce, ele costuma surgir até antes de você nascer. Ó. Por exemplo, o saco vitelino, o fígado e o baço, quando você nem tem medula ainda, já está produzindo células dendríticas. Aqui, ó, tem vários tipos de células dendríticas. Aqui, eu tenho a clássica, eu tenho a plasmacytoide, eu tenho a inflamatória, eu tenho a de Langerhans. O Paul Langerhans, o mesmo que descobriu as ilhotas de Langerhans no pâncreas, que era um patologista alemão, ele também descobriu essas células dendríticas que estão na epiderme subcutânea, e as chamadas células de Langerhans. Se você tiver um corte na pele, a célula dendrítica vai captar o que está ali, vai levar para o linfonodo, vai apresentar para o linfócito vai ficar ativado, vai voltar ali e vai combater. Tá? Nós vamos estudar isso em profundidade. E essa célula, por exemplo, produz interferon. O interferon do tipo 1, que é o interferon alfa, tem 13 subtipos, e o interferon do tipo beta, que é o segundo subtipo. Nós vamos estudar os interferons, você vai entender direitinho quando chegar lá. Quem tem um sistema imune? Invertebrados e vertebrados. O sistema imune dos vertebrados é muito semelhante entre eles. Então, o sistema imune do cavalo, do boi, do ser humano, são parecidos, muito semelhantes. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui, para quem não sabe, é o Chicago O'Hare International Airport, que foi, em 2015, considerado o aeroporto mais movimentado do mundo. Passou a ser. Tá? Então, hoje, se você perguntar qual é o aeroporto mais movimentado do mundo, é o Chicago O'Hare International. E aqui está o mapa do aeroporto de Chicago, visto de, sei lá, 20 mil pés. Tá? Então, isso mostra o mapa. Então, nós temos que ter um mapa do sistema imune, que nós já começamos a mostrar para você lá. Então, nós temos que entender, por exemplo, quais são as células principais do sistema imune, quais são os componentes que participam do sistema imune. Você tem que entender que existem células residentes, também chamadas sentinelas. Entre elas, nós temos os macrófagos, as células dendríticas e os mastócitos. Então, essas são as células que ficam paradas na periferia, observando, como se fosse um sentinela de plantão. Está acontecendo alguma coisa aí? Vamos ver, se tiver, nós vamos ter que atuar. Existem as células circulantes, que estão rodando no sangue, são os neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos, você vai ver se tiver um verme, se tiver um parasita, se tiver uma bactéria no trato digestório, os eosinófilos aumentam, você vai perceber no sangue. E os basófilos, que antigamente pensava-se que os basófilos eram os pais dos mastócitos, que os basófilos iam virar mastócitos. Hoje sabe-se que não é verdade, que a linhagem do mastócito é diferente da linhagem do basófilo. Mas em muitos livros ainda tem isso. E as células teciduais são as células epiteliais estruturais, chamadas justapostas, uma encostando na outra, para não dar oportunidade de penetração de nada. Tá? Bom, eu vou mostrar esse slide e nós vamos ter o primeiro intervalo. Esse é um desafio que eu propus para mim mesmo, de colocar tudo que tem de importante do sistema NEI num slide só. Por que NEI? Porque é o nervoso, o endócrino e o imune. Aqui, ó, por isso chama sistema NEI. N-E-I. O sistema NEI é quando você junta o nervoso com o endócrino, com o imune. NEI System, é conhecido hoje em medicina. Muito famoso, muita gente especialista em NEI System. Então, eles estão coordenados entre si através de neuropeptídeos. Mas vamos pegar especificamente o sistema imune. O sistema imune ele é predominantemente formado de leucócitos, também chamados de células brancas. Eles têm os precursores mieloides e eles têm os precursores linfóides. Então, para ficar mais fácil, é assim, ó. Natural Killer, NK, linfócito T e linfócito B, vem de uma linhagem linfóide. O resto, tudo é mieloide. Se perguntar para mim assim, de onde vem uma célula dendrítica? Linhagem mieloide. De onde vem um plasmócito? Linhagem mieloide.
Porque só vem daqui os linfócitos T, os linfócitos B e o NK. Tudo mais vem de precursor mieloides. Então aí nunca mais você esquece. Aqui, você vai ver que se eu acompanhar aqui, ó, eu vou acompanhar aqui, estão os linfócitos, ó. Eu tenho os linfócitos B, tá vendo aqui, ó? Os linfócitos B, quando vão ser promovidos, eles viram plasmócitos. Plasmócito é a célula produtora de anticorpo. A IgA, a IgE, a IgD, a IgM, a IgG, são as 5 imunoglobulinas. A imunoglobulina, deixa eu só adiantar aqui para você. Você tem imunoglobulina que está ligada na membrana. Por exemplo, você nunca vai medir no sangue IgD. Não tem jeito de medir no sangue. Ela nunca é secretada. Ela é uma imunoglobulina de membrana. Ela é IgD. A IgM, ela começa também sendo de membrana, mas ela é a primeira a ser secretada. Quando tem uma infecção, a primeira a ser secretada é a IgM. Se você tem IgM muito alto no sangue, significa que essa infecção é aguda. IgM é muito bom para combater bactéria e vírus. Então, quando eu tenho um IgM muito alto, eu sei que eu estou com a infecção bacteriana ou virótica recente, porque ainda não deu tempo de criar as outras. A IgA é a imunoglobulina das mucosas. Nunca mais você vai esquecer. A é de amamentação. A mãe passa para o filho, a IgA, via leite. Então, ela amamenta, assim que eu guardo, ó. Ela amamenta. A mãe passa para o filho via placenta as IgG, G de gestação. Nunca mais você esquece. Então, a IgG passa, as IgGs, 75% das imunoglobulinas do corpo são IgGs. Tem IgG, tem IgG1, IgG2, IgG3 e assim por diante. Elas são as únicas que passam na placenta. Mas eu quero que você entenda que isso aí é uma imunidade passiva. É igual eu tomar o soro antiofídico para aquela mordida de cobra. Se daqui 2 semanas eu receber outra mordida, aquilo não tem mais, acabou. O anticorpo, ele tem uma duração muito curta. Então, quando a mãe passa para o filho, os primeiros 10 dias, o filho está protegido contra a infecção que veio via placenta, mas logo em seguida acaba. Por isso que ele vai amamentar. Quando a mãe beija o filho, você pode ver que toda fêmea, ela lambe a cria. Se você tiver uma vaca, acabou de ter um bezerro, a vaca fica lambendo o bezerrinho. Toda fêmea, mãe, começa a lamber a cria. Por que ela lambe a cria? Porque na saliva ela tem IgA. Então ela está protegendo o filho com a lambida. O cachorro seu que tem uma ferida, que não sara, ele começa a lamber a ferida. Você fala, para, faz isso não. Ele está fazendo por proteção. Porque a IgA dele vai ajudar a combater a infecção que está lá. Então ele fica lambendo a ferida dele por mesmo. No sentido de instinto, de proteção. Faz sentido? Tudo bem. Então vamos aqui. E aí nós vamos ter um intervalo. Olha só. Ó. Então eu tenho aqui, ó, os linfócitos que vieram do precursor linfóide, tá? Da linhagem linfóide. Ele vira plasmócito, ele tem memória. Uma vez varíola, você nunca mais pega varíola. E ele produz anticorpos. Aqui, ó, IgM, IgD, IgA, IgG, IgE. Aqui tem menos a IgE, que tem menos do corpo. Que vai atuar nos mastócitos, vocês vão ver depois. Que vai provocar o choque anafilático. Aqui mais tem no corpo é IgG. A IgD você nunca vai ouvir falar dela porque ela é de membrana. A IgM também começa de membrana e depois passa a ser secretada. Vamos continuar aqui. Agora eu tenho aqui os linfócitos T. Os linfócitos T eles se dividem em 2. CD4 e CD8. O CD8 é chamado citotóxico, nós vamos estudar ele em profundidade. O CD4 ele divide em subtipos.
TH1, TH2, TH17, TH9, TH3, tem vários, hoje cada vez mais. Tá? Nós vamos explicar depois o que consiste um TH1, em que consiste um TH2, e existe uma relação. Do mesmo jeito que existe uma relação aqui, ó, entre CD4 para CD8, C2 para 1, existem relações entre TH1 e TH2. Certo? Então você tem aqui nós temos um natural killer. Se você conversa com médicos mais antigos, eles vão chamar de null cells. Hoje nós não chamamos mais assim. Hoje a gente chamamos de NKs, exterminadores naturais, que também é um tipo diferente de linfócito, porque não tem TCR, não tem receptor para linfócito. Tá? Aí você tem os mononucleares, tá? Você tem aqui o monócito, que quando sai do sangue vira macrófago. Você tem as citocinas, interferons, fator de necrose tumoral, quimiocinas, que vão fazer a quimiotaxia, e toda essa conexão. Aqui você tem os neutrófilos, que são excelentes fagócitos, fazem fagocitose. Você tem os basófilos, que antigamente pensava que iam gerar os manócitos, não é verdade mais. Sabes que hoje eles têm vida própria, eles não é um basófilo que vira um mastócito. Mastócito, também é chamado de labrócito, é aquela célula que libera histamina, que causa inflamação e edema de glote. Tá? E você tem os eosinófilos, que são geralmente para vermes, parasitas do trato digestório em geral, e bactérias que estejam no trato digestório. Vão aumentar os eosinófilos. Então aqui você tem uma vista panorâmica do processo. E nós vamos começar a estudar tudo isso e ver como é que fortalece, como é que interage, e etc. e tal. Vocês estão vendo que o assunto é complexo, é extremamente complexo, mas do jeito que eu estou ensinando, quando eu terminar, você vai poder, sozinho, você já não precisa de mim mais, você vai poder estudar isso por sua própria conta. Porque o difícil é entender isso a princípio, tá? Dá uma certa dor de cabeça. Bom, você me ajudar com o microfone? Estou aberto a perguntas. De tudo que vocês viram até agora. Tem alguma dúvida? Algum processo? Ou eu expliquei tão bem que não ficou dúvida nenhuma? Ou a complexidade ficou maior do que a capacidade de perguntar? Está sendo útil? Porque o que interessa é ser útil, tá? Não adianta você conhecer essa teoria toda e não mudar nada no seu consultório. Eu estou aqui focando no seu consultório, tá? Você vai ver que vai fazer uma diferença. Eu acho que para ser médico você tem que entender de sistema imune, senão você não é médico. Porque ele está em todo lugar. Ele está em 600 linfonodos espalhados pelo corpo, tudo depende dele. Se você, pessoa que tem câncer, interessa a causa. O sistema imune falhou. Se eu vou lá e fortaleço o sistema imune, combato o câncer. Espera aí que vai chegar o microfone lá. Você tem um estímulo agudo e aí você tem uma descarga de histamina. Isso pode ser uma coisa aguda também. E pode ser crônico. Pode ser crônico. Ela pode ser crônica, pequena, não vai ter nenhuma reação de edema de glote, mas vai estimular a proteína C reativa de aumentar. Você vai pegar um paciente que tem uma PCR elevada, você não sabe por quê. E você vai ver que a histamina também está elevada. Um paciente que está desidratado, quando você tem desidratação, a primeira coisa que acontece é aumenta a histamina. Uma pessoa que está desidratada, ela tem muito mais predisposição de ter uma crise de asma à noite. Aquela criança que a mãe faz ela 6 horas da tarde tomar um copo d'água, ela não vai ter crise de asma durante a noite, porque a água é um excelente antihistamínico. Então, desidratação crônica eleva a histamina. Então, muitas vezes, a histamina está elevada porque o paciente está desidratado. Mas e aí, continua? Não, e aí a gente vai associando aos que nós aprendemos ao longo de tudo, em que a gente associa muito, por exemplo, a produção de histamina com uma infecção. Sim. Não com outros... Ou não com uma desidratação. A desidratação, então, a infecção, ou até mesmo outros processos de toxinas, né? Poluição eletromagnética, inclusive até o estresse, né, no sistema nervoso central. A analogia que eu faço é assim, ó, você liga a sua televisão, está passando um filme. Você senta para assistir aquele filme. Isso é imunidade inata. Ela está lá. Mas você tem um sistema NAO em casa da NET.
e você hoje vai querer escolher o filme tal. Você tem que entrar no Now, você tem que procurar o filme, você tem que baixar. Aí vem dizendo que o filme está sendo preparado. Isso é a imunidade adquirida. Você não consegue separar uma da outra, mas você consegue entender que uma coisa é você ligar a televisão, o filme está passando, você vai assistir aquele. Você não tem nada para fazer, é o que está lá, o que está pronto, que vai ser oferecido. Ou você entrar no Now e fazer a seleção do seu filme. O corpo aqui é o seguinte, quando você entra em contato com um patógeno, não com a toxina, porque a imunidade inata não atua em toxina. Então, por isso que o ser humano está muito mais preparado para a infecção do que para a toxina, do que para a intoxicação. Esse é um grande problema. Por isso que o detox é tão importante. Então, o que acontece? A inata entra de imediato. A inata ela tem que estar muito forte, porque se a inata estiver forte, eu não vou precisar lançar a mão da adquirida. A inata vai dar conta. A adquirida só vai entrar se a inata falar assim, ó, não estou dando conta. Olha aí, vou te passar a bola. Você entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Eu entendo, sim, que a inata, a gente trabalha aqui hoje com a modulação e a otimização da inata, né? Que é a exacerbação dela que vai gerar principalmente os macrófagos que nós temos. Fala assim, qual é a célula mais importante? Macrófago. Tanto é que eu vou começar a explicar daqui a pouco como é que você ativa macrófago. Por exemplo, se você fizer um autoemo, o Gerson Teixeira mostrou que a concentração de macrófago vai de 5% para 22%. Com a autoemo. Você está fazendo estimulação. Tá? Você vai ver que tem. Você vai ver, eu vou mostrar para você aqui hoje. Você compra ali na farmácia da esquina hoje cepas de patógenos que fazem você gripar, vírus que fazem você gripar. E você toma aquilo é morto. É quase igual uma vacina. Só que não tem nada de vacina, não tem preservativo, não tem nada. Não tem conservante, não tem nada. E aí você fica mais forte. Porque você vai entender, nós não chegamos nisso ainda. Já que você está perguntando, eu vou abrir a possibilidade. Então deixa eu explicar isso aqui. Eu tenho aqui uma célula. Vamos chamar ela de macrófago, tá? Eu tenho aqui um macrófago. O macrófago, ele tem receptores chamados PRRs. É receptor de reconhecimento de padrão. Então, vamos supor que tem um receptor aqui de reconhecimento de padrão. Pode ser um Toll-like receptor. Pode ser um Nod-like receptor. Pode ser um Rig-like receptor. São chamados PRRs. São receptores de padrão. Eu tenho aqui uma Escherichia coli, que é um gram negativo. Todo gram negativo, ele libera na sua membrana, na sua superfície, membrana celular, uma coisa chamada LPS, lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo é um pump. O que é um pump? Deixa eu pôr aqui. Pegar aqui. É um pump. Ó. O que é um pump? Padrão molecular associado a patógeno. Então, se eu tenho uma Escherichia coli e ela tem na superfície o LPS, esse LPS agora é liberado, olha só, ele vem aqui, ele encaixa aqui, no meu PRS. Eu tenho um Toll-like receptor 4, porque Toll-like receptor tem 9. Toll-like receptor 2 é para gram positivo. Toll-like receptor 3 é para vírus. Toll-like receptor 4 é para gram negativo. Então, eu captei aqui o meu PRR captou um pump, um padrão molecular associado a patógeno. Esse Toll-like receptor 4, ele vai ativar uma coisa chamada NF-kappa-beta. O que é o NF-kappa-beta? É um fator de transcrição para a produção de citocinas inflamatórias. Aí eu vou começar a produzir citocinas que vão destruir aquele patógeno. Estão vendo como é que funciona? Isso tudo é da inata. A inata que faz tudo isso. São as células da imunologia inata que tem os pumps e tem os PRRs. Tudo está na inata. Tá bom? Começaram a entender? Isso aqui é complexo. Eu sei que é complexo. Não é fácil.
Tá bom? 15 minutos de intervalo. Bom intervalo.